Boa tarde, pessoal. Eu vou falar aqui sobre o design do futuro, né? O designer do futuro. Eu trouxe aqui uma palestra para vocês, ela está dividida em 3 partes. Eu queria perguntar primeiro para vocês, quantos de vocês já trabalham com auxílio de alguma IA? E quantos têm criado soluções que contêm algum tipo de IA para potencializar a experiência do cliente? Metade, metade. Esqueci de me autodescrever, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho na altura dos ombros, estou com um macacão laranja, vários tons de laranja, e uma camisa branca por cima. Aqui fazendo uma reflexão, né, metade, metade pessoas já têm usado IA para trabalhar, né, para aumentar a produtividade, e metade têm utilizado para soluções com IA. A minha conversa com vocês está dividida em 3 partes, e ao final eu falo um pouco sobre essa reflexão que a gente tem feito aqui ao longo das outras palestras também, em relação à humanidade e o uso da IA. No começo, eu estou dando um panorama para vocês sobre as evoluções da IA, que a gente fala de IA generativa, IA tradicional, machine learning, como que isso se tornou a IA generativa de hoje. No meio, eu vou falar um pouco sobre as aplicações para o design e como que a gente pode potencializar o uso da IA. E, ao final, como eu comentei com vocês. Falando aqui um pouco das capacidades, né, como as capacidades da IA evoluíram ao longo dos anos, né? A IA tradicional foi a primeira que chegou aí no nosso mercado. A IA tradicional é basicamente os nossos chatbots, né? Um bom exemplo seria o chatbot, que são coisas que são guiadas, ela tem uma estrutura, ela segue regras fixas, né? Então, a IA tradicional ela precisa de por exemplo, uma questão matemática, por exemplo, ela segue essa questão matemática. Uma calculadora poderia ser um exemplo de uma IA tradicional. O machine learning, que já é um motor mais inteligente, é aquela IA que consegue aprender com os dados. Um bom exemplo é o Netflix, né, os nossos algoritmos do Netflix. O deep learning, que foi a evolução do machine learning, que foi as redes neurais. O que são as redes neurais, né? É esse conjunto de dados que conseguem interpretar imagem, sensores, coisas que hoje não são dados estruturados, que a IA enxerga e ela entende. E um bom exemplo de deep learning é o carro autônomo, né? Então, ele consegue entender os sensores, os sinais do trânsito, as regras de trânsito, coisas complexas, e junta no vou dirigir esse carro e não vou atropelar ninguém. E, por fim, chegamos na IA generativa, que é o conjunto do machine learning com o deep learning. Só que agora ela consegue gerar conteúdo com toda essa complexidade de dados que foram integrados, né? Então, se a gente fosse fazer um resumo, né, a tradicional é mais para automação, machine learning tem muito essa questão da personalização, deep learning tem a questão da precisão, porque ele é muito inteligente em relação a juntar dados, e a GenAI veio aí para dar o nosso poder de criação. Falando um pouco sobre como chegamos até aí, né? Coloquei aqui nesse slide alguns marcos sobre a evolução da IA e como a inovação tem acelerado antes e depois dela. Um grande marco para a chegada da GenAI foi a internet, né? Demoraram 70 anos para chegar da IA tradicional até a IA generativa, mas quando chegou a internet, foram 20 anos para a gente chegar até a IA generativa, né? A internet ela criou toda a infra para a conectividade e os dados. Então, foi nossa caixinha de guardar os dados e conectar os dados de vários lugares, né? Ela acelerou a pesquisa, então, como as pessoas têm acesso à internet, elas puderam aprender mais sobre, então acelerou muito a questão da pesquisa. Antes existiam os livros, enfim, era muito mais complexo para que as pesquisas avançassem. E a questão de ser a plataforma para o uso da GenAI, né? Se não existisse a internet, a gente hoje não utilizaria o ChatGPT, enfim, todas as plataformas que a gente tem hoje. Então, se a gente fazer uma reflexão, desde quando lançou o ChatGPT-1, por exemplo, foi em 2018. E só chegou no seu ápice, no que virou e foi para a mídia 4 anos depois. Mas se a gente for comparando, né, 70 anos, 20 anos, 4 anos, né, isso tem acelerado muito.
E do 3.5, que foi quando lançou ali em 2022, até o que a gente tem hoje, que é o 4O, né, foi muito pouco tempo. E só até lançar o 4 foram só 12 meses. E já tem diversos outros estudos sobre isso, né? A gente já tem outros modelos, tem o Cloud, tem Llama, enfim, tem diversos modelos. Então, aqui eu trouxe um slide para vocês, mas para a gente refletir sobre a aceleração e o quanto a GenAI tem o potencial de acelerar ainda mais todas as inovações que têm um potencial de mudar o modo que a gente vive, né? Sair ali de 30 a 60 anos para 4 a 2 anos. Aqui, uma reflexão que o que potencializou também a GenAI vir com tanta força foi a mudança na nossa economia, né? A gente saiu de uma economia ali nos anos 90, que era uma economia mais voltada para o conhecimento, né? Uma economia que valorizava o conhecimento especializado, que valorizava os profissionais pelas habilidades e pela resolução de problemas, pensando no conhecimento e habilidades, até habilidades manuais. E a gente foi para uma economia de alocação, né? Anos 90 para cá, principalmente anos 2000, que é o foco na alocação inteligente de recursos, né? Que no fim foi a questão do tempo e a tecnologia. Então, um profissional ele é valorizado pela eficiência, pelo impacto que ele gera a partir das ferramentas que ele usa, né? A gente faz uma entrevista, em algum momento da entrevista a gente pergunta sobre se a pessoa usa tal ferramenta, enfim. Então, o que potencializou muito a força da GenAI também foi a nossa economia valorizar tanto isso também, né? Da alocação inteligente de recursos. Mas o que é inteligência, né? O que significa? Qual que é o significado de inteligência, né? Aqui eu trouxe 3 definições, mas a que eu gosto mais é que inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças. Se a gente for ver, nós somos os seres mais inteligentes, né? Justamente pelo poder de adaptabilidade, pelo poder da gente conseguir enxergar necessidades e criar alguma coisa nova para resolver aquela necessidade, né? A gente nunca não somos os mais rápidos. A gente criou o carro para se locomover, a gente não sabe voar, criou o avião e por aí vai, né? A calculadora a gente criou para não ter que memorizar os cálculos. Mas como que com a IA, pensando agora que a gente chegou nesse estágio que ela pode criar coisas, a gente vai continuar evoluindo e se adaptando nesse nível de mudar o modo que a gente faz as coisas, né? E aí eu coloquei aqui uma pergunta, né? Em um mundo que toda pergunta pode ser respondida, qual é a habilidade mais valiosa? Né? Hoje, qualquer coisa que a gente pergunta para o ChatGPT, ele responde. Pode não ser a melhor resposta possível, mas ele responde. E aqui trouxe um estudo da McKinsey que tem um potencial, né? Eles colocaram que a GenAI tem um potencial de adicionar trilhões na economia anualmente. E uma das habilidades, né, as 3 principais habilidades que se valoriza nas áreas que vão ser mais destacadas, né, pela GenAI, é tecnologia, criatividade e habilidades sociais. Ou seja, nós. Né, nós trabalhamos com tecnologia, nós trabalhamos com criatividade e temos muitas habilidades sociais, né? O designer é um profissional muito completo nesse sentido. O verdadeiro problema, e que a gente reflete muito lá no time, a gente vai parar de pensar? Né? O problema não é se a máquina vai ser capaz de pensar igual a gente, ou se vai ter o poder de criar uma coisa no nosso lugar, enfim. É se a gente vai ter o poder de usar a inteligência da melhor maneira possível para não parar de pensar, né? Ao invés de você perguntar tudo e querer a resposta, por que você não pergunta algo para você aprender sobre, né? Ao invés de perguntar para fazer o roteiro inteiro, por que você não pergunta quais são os principais pontos que eu devo considerar num roteiro? Depois você pede para ela gerar um roteiro
Depois você analisa aquele roteiro e aí no fim você vai ter aprendido uma coisa nova e também vai ter potencializado seu trabalho, porque foi muito mais rápido para fazer. E não você fez direto, porque depois uma pessoa vai fazer uma pergunta sobre aquilo, ou você vai ter que fazer de novo aquilo, e não vai estar igual, porque toda vez ela vai gerar um novo roteiro. Não vai ter sua marca, não vai ter alma, não vai ter propósito. Então, eu acho que uma das grandes reflexões está aí, se a gente vai parar de pensar. E eu tenho muito medo com isso com os adolescentes, né? Eles hoje podem perguntar qualquer coisa. Será que eles vão acostumar a perguntar qualquer coisa e vão parar de aprender? E aí o primeiro ponto para que isso não aconteça é a gente exercitar o pensamento crítico. Coloquei aqui alguns pontos que ajudam no exercício do pensamento crítico. Primeiro é repertório, né? Como que a gente cria um repertório cultural e estético? Vivendo, né? Vendo, indo a lugares diferentes. Eu não estou falando só de viajar, ir num bairro aqui diferente de São Paulo, conversar sobre lugares diferentes, né? Você se alimentar de informação, visitar museu, ler, explorar soluções do mercado, né? Conhecer o que está por aí. Estudar os clássicos de design, eu acho que isso é uma coisa que talvez vá se perder ao longo dos anos pela essa facilidade de criar coisas novas, os novos designers, os nossos filhos que quiserem ser designers, eles pararem, né, de olhar o que é o clássico, o que foi lá atrás, quem são as referências. Então, é muito importante a gente garantir que a gente conheça os clássicos, compreenda os princípios, de onde eles vieram, né? E aplicar esses fundamentos no trabalho, né? Então, por exemplo, se a IA responder alguma coisa, você pensar, não, isso aqui não está de acordo com os princípios, isso aqui está meio estranho. Enfim, se você tiver esse conhecimento, você conseguiria fazer. Senão, você não vai conseguir fazer juízo de valor. Você nunca vai saber o que está certo e o que está errado. Exposição ao novo, e aí isso é bem amplo, né? Seguir perfis, ir a eventos, explorar novas ferramentas. Nesse mundo agora que toda semana lança uma nova, toda semana testa uma nova. Segue as notícias. Toda semana vai estar lançando um modelo, uma ferramenta. Explora. É o momento da gente conhecer tudo. Fazer cursos, né, e se aprimorar. E aí, não só cursos de design, cursos de dados, cursos de programação, enfim, de acordo com o que você se interessa, claro, mas é muito importante você ter essa visão mais ampla. E explorar outras indústrias e áreas de conhecimento. Acho que essa parte é muito importante. Eu trabalhei em consultoria, então eu tive contato com diversas indústrias. Essa questão de você olhar, às vezes você está tão focado num banco ou tão focado numa empresa de saúde e você não olha outras indústrias. Às vezes uma ideia da empresa de saúde faz todo sentido o que está acontecendo nos bancos e a gente não conhece como funciona essa indústria. Principalmente a de saúde, que é tão avançada em relação à tecnologia, é uma indústria muito interessante para se aprimorar. Agro, também tem vários insights que podem vir de agro, até por conta da tecnologia que eles têm para a execução do trabalho mesmo. E a parte de prática contínua, né? Fazer, né? Então, desenvolver projetos pessoais. Se isso no seu trabalho você não tem a oportunidade de aplicar, faz você no seu dia a dia, né? Colabora com outros profissionais, chama um cientista de dados, chama um amigo que é psicólogo, enfim, cocria para vocês chegarem numa versão final, né? Revisar o trabalho constantemente e compartilhar. Eu acho que, às vezes, o designer tem muito essa questão de esperar ficar pronto para depois mostrar. Eu acho que o processo compartilhado que gera a perfeição. Então, compartilhar não só no final, mas durante. Você está sempre falando sobre o seu trabalho e você mesmo acaba refletindo sobre ele. E um segundo ponto em relação ao desenvolvimento de capacidades é desenvolver a capacidade de usar as ferramentas de IA para aumentar a eficiência e a qualidade do seu trabalho. Então, aqui eu trouxe um pouco um frame e algumas dicas sobre isso. Então, todo criador um dia não, já está sendo ou vai ser e está agora um diretor, né? Mas a gente vai trabalhar como um escritor. Então, a gente vai ter a visão estratégica, vai ter as habilidades de guiar, né, como um diretor, mas com atenção aos detalhes e refinamento.
né? Então, aprender a interagir com a IA, que é o ponto dos prompts, né? Que a Letícia trouxe um pouco dessa visão. Eu trouxe aqui para vocês algumas técnicas, para ficar aí no pipeline de vocês, de técnicas de conversar com a IA, nesse sentido mais de trabalhar com a IA para aumentar a produtividade. Então, o Zero Shot, que é basicamente 0 exemplo, você não dá nenhum exemplo e você só fala. Descreva um fluxo de cadastro simples para um aplicativo de banco. Você está dando, é rápido, é sem exemplo, e ele serve para tarefas diretas, como uma tradução ou algo bem direto que não precise de conhecimento prévio. Uma segunda técnica é a Few Shot Prompt, que é a parte com poucos exemplos, né? Você dá poucos exemplos para IA, alguns exemplos, e ela aprende e dá um resultado mais preciso porque você deu exemplos. Uma outra técnica é esse chain of thought, que é a cadeia de pensamento. Então, é literalmente você dar o passo a passo. Por que isso é importante? Porque você vai primeiro fazer ela considerar, raciocinar. Então, considere o público-alvo. E aí você colocou um documento sobre o público-alvo, enfim. Crie uma persona baseada nesses dados. Depois, descreva uma jornada inicial para essa pessoa. O que você faz? Você faz ela pensar que nem a gente, né? Se alguém pede tudo isso de uma vez para a gente esquece alguma das coisas, ou a gente responde tudo junto. Então, você dar esse passo a passo também te leva a um resultado melhor. E o self-conscience, que é a autoconsciência, que você faz a IA ter consciência sobre o que ela está fazendo. Então, cria 3 personas com base nesses insights que eu te dei, mas escolha a mais representativa. Então, ela pega, ela cria, depois ela vai pensar, bom, representativa. Então, é essa aqui. Ela não cria um monte, né, e não vai conseguir pensar. Então, aqui só para trazer para vocês algumas técnicas, né, de como melhorar a qualidade do design com prompt. E aqui só uma dica para vocês. Falaram um pouco de Perplexity, né? O Perplexity, desculpem, ele usa vários modelos, inclusive o GPT e o Claude. Se vocês forem pensar, o Claude ele é mais eficiente em diversas tarefas. Antes, até pouco tempo, ele não estava aqui no Brasil disponível. Então, por isso que eu acho que não teve esse boom, talvez tantas pessoas não conheçam. Mas a versão grátis, 3.5, é muito mais eficiente do que a paga do GPT. Então, só para vocês conhecerem um pouco aqui da potência do Claude. E aqui eu vou falar bem rapidinho sobre sobre essa questão o que é IA para produtividade versus IA, construir um design que tenha IA. Produtividade, a gente falou, né? Então, construir alguma imagem, gerar alguma imagem, fazer um roteiro, enfim, toda essa parte para aumentar a nossa produtividade como designers. E tem o mundo do design que contém IA, que é o mundo que eu estou agora, né? Criar soluções que contenham IA. Não necessariamente soluções que sejam IA. E aí tem essa grande questão, né? Não é criar um bot, criar um chat, né, para conversar ali com o cliente, mas criar uma solução que contenha IA para solucionar problemas do cliente. Aqui eu trouxe um frame para vocês de como que a gente tem trabalhado nesse sentido, para treinar modelo, enfim. É um conjunto, né? É um grupo de designers e cientistas de dados trabalhando juntos, onde a gente começa com pesquisa do cliente, começa com hipóteses ali tiradas através dos cientistas de dados, hipóteses de como o modelo poderia ser, quais são os tipos de IA que poderiam ser utilizados, vindo ali muito de tecnologia. E também uma camada de mudança de mentalidade em relação à necessidade de dados e qualidade de dados. Tudo isso é para conhecer os clientes, né, e compreender o real papel da IA na solução. Depois a gente passa para um momento de definir, então, onde a gente manipula os dados, tem um consenso sobre a qualidade desses dados juntos. Então, designer, cientista de dados, a gente define o que é o nosso propósito da solução, a gente define que tipo de dados a gente precisa para aquele propósito,
a gente chega num consenso sobre a qualidade dos dados que a gente tem naquele momento e o que a gente precisa fazer e entende o que é realmente o propósito daquela AI, se a gente vai ser capaz de entregar ou não naquele sentido. A gente ideia junto, porque tem coisas que vão vir muito do nosso expertise de design, muitos vão vir do expertise do cientista de dados, do que é capaz de ser feito. Constrói o modelo juntos, faz a estratégia de dados juntos e projeta a interação do humano-máquina juntos. Então, entende como que vai ser essa conversa. E aí, eu até coloquei aqui no próximo que os UX Writers vão ser muito úteis para a gente nesse momento entre o idear e o prototipar, né? A gente tem hoje curadores e UX Writers trabalhando diretamente nisso, que é na parte de, entre idear e prototipar, como que a gente treina o modelo para que ele fale com o cliente da melhor maneira possível. E quem está fazendo isso são os UX Writers e não os Data Scientists, né? A gente tem uma equipe de Responsible AI que está escrevendo, né, os códigos, está fazendo os guardrails, os bloqueios do que ela não pode, o que ela pode falar, qual que é o contexto que ela vai entrar, o que ela não vai entrar, mas temos os designers escrevendo como isso vai ser, mais o UX designers e service designers também pensando na jornada. E para fechar aqui, testar, né, o aprendizado contínuo o tempo todo. Aqui eu vou trazer bem rapidinho, porque já acabou meu tempo, mas que tipo de designer a gente vai querer ser, né? O que a gente já era, né, que usa as ferramentas, o data-driven, o produtivo, o criativo ou o visionário de experiências, o que cria soluções inteligentes com a IA, tanto para a parte de produtividade, quanto criando a experiência com a IA. A gente tem esse poder, né, de juntar tecnologia e humanidade. Aqui estão as tarefas que só os humanos podem fazer. Aqui estão as tarefas que a IA pode automatizar. E aqui estão as tarefas que a gente pode fazer junto. São novas tarefas que só com a ajuda da IA nós vamos fazer. Nem a IA pode sem a gente e nem a gente pode sem a IA. Então, acho que é aí que está a graça, aí que está a essência. A gente saber o que a gente vai criar nesse oceano azul, de novo. A IA é apenas um meio, né? É só uma ferramenta. A gente precisa ter cuidado, né? Que a gente vai continuar tendo nosso pensamento crítico e não correndo ali para a IA. Devemos ter o controle e garantir ao meu propósito. Aí aqui, só para contrair, eu trouxe aqui um meme para vocês, de quando pergunta para a IA como resolver problemas de moradores de rua. É assim que ela resolve, né? Então, toda a parte de humanidade não se pode programar. Empatia não se pode programar. Intuição não se pode programar. Moralidade não se pode programar. E autoconsciência não se pode programar. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Uma interface que acalma, ajusta a mensagem, evita uma abordagem que poderia enganar o cliente, uma campanha que é sobre minorias, que atende nuances sociais e muito específicas do local. Isso nunca a gente vai conseguir fazer com a IA. A gente sempre vai ter que trabalhar junto com a IA para treiná-la. Só nós temos a capacidade de sentir. Resumindo tudo que eu passei aqui para vocês, se vocês quiserem tirar uma foto, é um resuminho de toda a palestra. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu deixei 2 referências. Aqui são dicas de livros e podcasts e ferramentas de IA que eu utilizo no dia a dia. E artigos e vídeos de cursos que é da Isabela Roma, uma ótima designer que fez um repositório de vários artigos e vídeos com cursos já bem voltados para designers. Obrigada, gente. Vou pegar aqui o QR Code também. Já quero. E a gente vai agora para a parte de perguntas. Fiquem à vontade para fazer a fila aqui na lateral. E vou pegar agora o outro QR Code. Enquanto o pessoal vai formando a fila aqui na lateral, pode contar um pouquinho para a gente como que você pensa na prática um pouco mais essa integração entre os designers e os cientistas de dados? Como que vocês têm trabalhado com isso? Tem sido bem bacana essa integração, porque tem uma questão bem interessante, que é o conhecimento, né? Nós, designers, não temos o conhecimento que eles têm e eles não têm o conhecimento que nós temos. E esse fascínio de um pelo outro tem sido bem interessante. E
o que a gente acaba fazendo ali de dia a dia de trabalho, né? Eles criam algumas hipóteses, porque, enfim, eles mexem no modelo, veem o que está voltando do modelo e trazem para a gente com alguns questionamentos, né? Desses questionamentos, a gente leva para a pesquisa, né? Então, é um ciclo muito bacana e contínuo e que não são times separados, né? É um time só, é um squad que contém ambos e que a gente sempre está trabalhando junto e discutindo. Não é um trabalho faseado, começa uma coisa, depois faz outra, depois faz outra. A gente faz tudo muito junto e muito diferente do que a gente está acostumado do processo comum de design. Essa questão das fases, as coisas meio que acontecem tudo ao mesmo tempo, porque o modelo ele volta uma coisa errada, e aí a gente testa de novo, aí tem uma nova ideia, então é mais desestruturado do que um processo normal. Muito legal, obrigada. Fica à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde, Milena. Foi incrível a tua palestra, incrível mesmo, e deu para conectar muito com o que eu faço hoje. No caso, eu vou me descrever, né? Sou Johnson, sou Product Designer. Eu sou um homem branco, estou vestindo uma camisa preta, uma calça cinza e um sapato branco, cabelos pretos. E a minha dúvida é a seguinte: hoje em dia eu trabalho numa empresa de saúde, no caso da Philips, e nós trabalhamos com soluções médicas. E eu trabalho num time atualmente, que é um time especializado em IA e dados. Inclusive, a gente está desenvolvendo vários frameworks para criar soluções para IA. E a gente tem visto temas como IA responsável, governança de IA, vários temas que são muito vanguardistas na área e contempla muito sobre ética, compliance, etc. E eu queria saber um pouquinho da tua visão, e se der para contextualizar um pouquinho na nossa área, que é a área de saúde, que é uma área que ela sempre foi uma área à frente no quesito de tecnologia, né? Teve essa... Você muito bem citou, no caso, na palestra. E contextualizando assim, quais são os maiores desafios quando a gente projeta para IA, não no sentido de utilizar IA para facilitar o nosso trabalho, mas o que o designer, no caso, hoje em dia, ele tem que levar em consideração quando ele está projetando uma solução de IA, tendo em vista todos os nossos desafios, tanto éticos quanto até eu diria, de reduzir os vieses que a gente já tem, no caso, na sociedade, para que a nossa solução seja cada vez mais responsável e também leve em consideração esses aspectos sociais, além dos aspectos técnicos também. Obrigado. Muito boa pergunta. A gente tem seguido algumas diretrizes algumas não, todas as diretrizes de IA responsável, né? Muito ali do que vem da Microsoft, da Meta, do Google. A gente criou uma proprietária do Itaú e que a gente segue lá dentro. E dentro dessas diretrizes tem responsabilidade, confiança, a parte de transparência. O que a gente garante? Em cada pilar tem um agente, cada pilar tem uma inteligência por trás. Como se a gente fosse criando pequenas inteligências para responder por cada regra da IA responsável. Imagina que os cientistas de dados eles estão construindo como se fosse uma inteligência por trás da inteligência. E aí, esses agentes que têm as suas responsabilidades, da confiança, da responsabilidade e tudo mais, estão sendo treinados por designers, né? Então, existem curadores e UX designers colocando o que precisa ser dito e o que não pode ser dito. Agente de contexto também, porque, às vezes, sei lá, é um banco, né? Tem limite de assunto que a gente fala, né? O que pode falar, o que não pode em relação a vieses culturais, raciais, enfim. Então, o designer ele tem esse papel de treinar a inteligência. A gente aprender como que a gente faz os prompts ali, mas muito mais como que a gente treina, que tipo de dado que a gente dá para essa IA para treinar. E hoje tem sido muito com lista de palavras, perguntas. E aí, nessas perguntas, tem um modelo de similaridade, né? Dentro desse range aqui, essa pergunta, por exemplo, não sei, ela pergunta... existe um remédio específico para pessoas da região tal? Aí você fala, não, os remédios eles são feitos globalmente, eles não foram feitos só para as pessoas que moram em São Paulo. Então, existem algumas perguntas que a gente já mapeia, que normalmente as pessoas fazem para até confundir a IA, para conseguir treinar a IA do que ela pode e o que ela não pode. Então, acho que o designer ele tem esse papel de treinar o que pode e o que não pode dentro dessas diretrizes que já foram construídas de IA responsável. Muito obrigado.
Oiê, eu sou a Lara, eu sou uma menina de cabelo curto, castanho, tô usando um vestido meio curto, verde, com um casaquinho verde também. A minha dúvida é em relação a, por exemplo, vejo muito conteúdo de muitas pessoas falando sobre utilizar a IA no dia a dia do trabalho, a IA como co-criadora. Vi até alguns livros sobre isso, né? Mas a minha dúvida é como você vê o uso dessa IA para consulta em relação a dados de usuários. Por exemplo, eu dou todo o dado do meu usuário que eu fiz nessa pesquisa para a IA, e daí eu só, no meu dia a dia, eu vou lá, pergunto uma coisa muito específica para ela, que não vou ver toda a documentação. A minha dúvida é qual o limite para essa consulta entre consultar ela e refazer a pergunta para os meus usuários? Esse é um assunto bem delicado, porque se esse compartilhamento de informação estiver sendo, sei lá, direto para o ChatGPT e não para o Enterprise, ou, enfim, para nenhum modelo interno, a gente está meio que burlando as regras da LGPD, porque você está dando uma informação para um modelo, né, para uma IA, que ele não poderia ter, né? Lá dentro do banco, a gente tem o nosso próprio modelo. Então, existe essa possibilidade de, internamente, um grupo específico de pessoas poder ter acesso a esse tipo de informação. Mas é as pessoas que já têm acesso. Então, é bem complexo esse assunto. O que eu te daria de conselho? O máximo que você conseguir sanitizar esse dado, no sentido de não conseguir caracterizar aquela pessoa como uma pessoa encontrável, né? Ela só tem um nome fictício ali, mas ela tem uma idade, mas você não coloca dados mesmo, no sentido de CPF, coisas que são bem pessoais, aí ok. Então, cada vez mais que você conseguir sanitizar isso e colocar ali o dado da pessoa mais cru, e aí você vai perguntando no sentido de, olha, analisa os dados que eu te dei, com base nesses dados, eu quero um insight sobre quais as pessoas que você formaria com esse grupo de pessoas, enfim, mas não com os dados mesmo. Milena, boa tarde. Boa tarde. Prazer. Me autodescrevendo, sou Rafael, sou um homem branco, de cabelo preto, barba preta, camiseta preta, short preto e tênis preto. Ufa. A minha dúvida, não é nem uma dúvida, assim, mas eu queria explorar mais, assim, eu vi que você é da área de CX, então acredito que tem essa interface com o cliente, tem questão de tickets também, pessoas que abrem reclamação, pedido de ajuda. Eu queria saber mais como é que está sendo esse uso de IA nessa área, assim, um pouco do back-office ali, sabe? Não tanto o chat, né? Eu como cliente ali, usuário, perguntando, pedindo ajuda, mas se tem exemplos legais de compartilhar com a gente para, assim, agilizar e o pessoal do back-office, tipo, ter um ganho de operação também, né? De fazer um trabalho mais tranquilo, porque eu sei que em certos momentos, principalmente quando o app cai, acontece alguma coisa ali, né, a quantidade de pedido de ajuda e de abertura de tickets fica muito grande. Existem algumas iniciativas que já existiam há muitos anos, né, em relação à automação de tickets, né, de enviar para as pessoas certas e até abrir novos call centers quando algo acontece, por exemplo, né, ativar novos atendentes para resolver, e aí essa parte mais da automação. Mas vou dar um exemplo para melhorar o trabalho de um gerente, por exemplo, né? Como que a gente está usando para potencializar o trabalho de um gerente. Os gerentes já têm o seu chat para auxiliar eles a melhor vender um produto, por exemplo. Existem iniciativas internas de melhorar o dia a dia de produtividade de desenvolvedor, né, em relação a código, dos atendentes, né, dos especialistas que a gente fala, em relação a já receber um briefing do que aquele cliente já teve de problemas com o banco, por exemplo, e aí isso meio que agiliza um pouco a ligação, porque ele sabe, esse cliente é um cliente que, sei lá, sempre liga por causa desse problema aqui. Ou, ele é idoso, ele sempre liga porque ele quer ajuda no aplicativo. Então, ele já tem esse auxílio. A gente tem feito algumas iniciativas nesse sentido. Outras já não consigo compartilhar tanto.
Iria. Valeu, obrigado. Bom, meu nome é Júlia, me autodescrevendo, eu estou de blazer preto, blusa branca, calça verde, tênis branco. E eu atuo na gestão de um time consideravelmente grande de design. E um desafio que eu tenho tido é muito no sentido do primeiro ponto que você trouxe, sobre pensamento crítico. Porque a gente tem a possibilidade de utilizar também uma ferramenta segura de inteligência artificial, que pode ser muito útil dentro da estrutura, mas o ponto em que ela entra, para ela não virar uma muleta na qual ela substitui o pensamento crítico, na qual ela substitui o conhecimento que vai conseguir olhar e falar assim, isso daqui não ficou exatamente o que poderia ser. É um ponto que tem surgido cada vez mais. E aí eu queria te ouvir, o que você sugere nesse sentido para poder incentivar as pessoas mais juniores a seguir buscando o conhecimento mesmo que elas possam ter uma resposta tão fácil ali nas inteligências artificiais? A resposta ela vai ser não tão relacionada à IA. Eu acho que uma técnica, uma maneira que eu resolveria, que eu acho muito bacana, que já fiz em outros times, é você criar momentos de compartilhamento de informação. E nesses momentos você vai fazer com que as pessoas realmente aprendam sobre o que elas têm que falar. Então, por exemplo, você vai colocar ali num mês que vão ter 5 encontros. Nesses 5, cada um vai falar sobre um tema. E ele vai ter que aprender sobre aquilo. Talvez começar a treinar mais o time para querer compartilhar e ensinar sobre outras coisas, e ele automaticamente vai aprender, e a gente acaba criando esse ciclo de que eu preciso aprender sobre coisas para poder compartilhar com outras pessoas. Eu não posso só ficar aqui no meu mundinho perguntando para o ChatGPT, entregando meu PDF ou entregando minha interface, ninguém nunca vai me perguntar nada, eu tenho que saber responder. Né? Então, eu acho que talvez é uma alternativa para fazer eles treinarem a aprender. Perfeito, muito obrigada. Boa tarde, eu sou a Andressa, eu vou me autodescrever, sou morena, cabelos morenos, brancos, a óculos. Parabéns pela palestra, né, inicialmente. Eu tenho uma pergunta mais relacionada à cultura, né? Eu trabalho em uma startup, ela começou recente, há 1 ano. E a gente vem usando muito IA, só que o que a gente sente falta é de uma cultura data-driven bem eficiente, né? Falta dados, a estratégia ela é meio falha, né? As pessoas, a gente ainda está aprendendo muito com o mercado. Então, quando a gente recorre a soluções de IA, ela se torna, em vez de ajudar, às vezes atrapalha. Ela se torna muito genérica, muito padronizada, e a gente não consegue encontrar formas tão eficientes assim para conseguir uma solução mais específica, muito embora a gente tenha o nosso problema ali na nossa frente. Então, eu queria mais entender que conselho vocês dariam assim para um começo de como que a gente poderia evoluir e criar essa cultura mesmo de dados que todo mundo entenda para ajudar a gente na questão da IA. Olha, eu acho que um ponto de partida poderia ser, né, primeiro um mapeamento dos dados que tem, né, e o mapeamento dos dados que estão faltando, para poder apresentar o que está sendo, o que falta para o board. Eu não sei se seria para a diretoria, não sei qual que é o contexto em si, ou se é literalmente para o time que você está. Mas pensando, se fosse para a empresa, né, conseguir que alguém faça esse mapeamento de dados que não temos e dados que temos, e fazer todo o plano de, não temos esses dados, como teríamos? É uma pesquisa quant? Não sei. Fazer um time que faça todo esse motor de ler esse dado do cliente. Então, você conseguir... Não adianta você falar só não tem dados. Que dados que não temos? Como não temos? O que poderíamos fazer? Né? Eu acho que quando a gente mostra o panorama na cara da diretoria e fala, olha, por isso aqui que a gente não consegue isso, por isso aqui que a gente não consegue isso, por isso que a gente não consegue isso. Talvez a gente consiga um melhor resultado no sentido de, realmente não temos. Então, o que a gente vai fazer para esse problema aqui? A gente vai contratar uma empresa e ela vai construir esse banco de dados. Para esse aqui, pesquisa quant. Para esse, isso. Então, talvez fazer um mapão de tudo que está faltando e qual que é o real problema. Porque às vezes a gente fica falando que não tem dados, mas que dados não temos e qual que é o problema que a gente quer resolver?
né? Às vezes, com poucos dados, a gente resolveria até o problema. Não seriam todo a empresa ser data-driven totalmente, né? Para um começo, dava para fazer um MVP, né? Então, talvez fazer esse momento do mapeamento. Obrigada. Oi, Milena, eu sou a Bia Beatriz. Me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca de cabelo cacheado ruivo. Estou com um kimono colorido, uma blusa verde e uma bermuda marrom. Você falou um pouquinho sobre as responsabilidades sociais sobre a IA, e aí eu queria entender um pouquinho sobre a responsabilidade ambiental, porque eu li alguns artigos falando que a pegada de carbono tem aumentado muito com essa tecnologia e as grandes empresas tipo Microsoft e Amazon e Apple estão gastando muito mais água do que costumavam gastar antes para resfriar as máquinas. Assim, não sei detalhes da tecnologia, mas queria ver com você o que o Itaú está fazendo para minimizar esses impactos com a IA e como o design pode ajudar nisso. Eu vou ser muito sincera com você. Eu não estou inserida nesse contexto. Não sei te responder o que realmente está sendo feito. Eu já participei de algumas discussões que comentaram sobre isso. Eu sei que existe uma parceria do Itaú com uma empresa específica que está olhando para esse ponto, em parceria com Microsoft, enfim, com as empresas que estão construindo, mas eu não sei te responder especificamente o que e como, mas eu sei que está. Agora, detalhes sobre esse tema eu não consigo te responder, desculpa. Perfeito, muito obrigada. Uma salva de palmas para a Milena.